Vocês devem ter notado que eu estava meio sumido aqui do canal, porque nos últimos dias teve muito assunto de política, muita coisa de bastidores, um tanto quanto sujos, né, do internacional. Então, se é para falar de política, eu prefiro nem gravar conteúdo, sinceramente. Porque o conteúdo que eu faço aqui no canal é um conteúdo de torcedor para torcedor. E como não estava acontecendo jogos, a gente não tinha assim muito sobre o que falar, mas agora tem uma coisa bem interessante para a gente falar, que eu já gostaria de ter falado antes, algumas vezes eu já comentei algo parecido com isso, mas que hoje se faz necessário que eu fale com vocês mais de perto sobre o que está acontecendo no internacional, tá? Eu sou o Samurai Colorado, esse aqui é o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque é um canal de torcedor para torcedor. Fiz algumas mudancinhas aí no layout, vocês já devem ter percebido, né, que tem uma moldura, uma abertura nova, um encerramento novo. Tudo a gente vai fazendo para dar uma melhorada aqui. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, né? Pessoal, é o seguinte, é, vamos falar sobre o Rômulo. A gente precisa falar sobre o Rômulo, né? Eu acho que 99,9% dos torcedores colorados entendem que o Rômulo estava fazendo um bom trabalho, estava desempenhando um bom trabalho aqui no Internacional, né, no nosso time. E é verdade, é bem verdade que o John também estava fazendo, né, como goleiro, um excelente trabalho. E por que eu não vou falar sobre o Rômulo e o John? Porque é o seguinte, quem entrou no lugar do John foi o Rocher, que é um goleiro da seleção uruguaia, que é um goleiro de Copa do Mundo, um goleiro extremamente qualificado, pegador de pênaltis, né? Então eu não posso aqui fazer um vídeo de protesto por ter tirado o John, apesar de achar que o John estava fazendo um excelente trabalho, né? Estava sendo um goleiro incrível, né? Como há muito tempo a gente não tinha no Internacional, e felizmente agora temos dois, né? Nós temos o Rocher e temos o John no banco. Então, quanto a isso, eu não vou aqui me estender e fazer uma grande conjectura. Mas a gente precisa falar sobre o Rômulo. Gente, todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo, pelo menos grande parte, não gostou, né, de que o Rômulo saiu do time. E aí o Kudê deu a entrevista pós-jogo, ele até disse que o Johnny foi titular de primeiro volante porque já sabia melhor o que ele espera do primeiro volante, porque já está mais acostumado com o estilo de jogo que ele pretende aplicar no Internacional, por isso colocou o Johnny. O Johnny até não fez uma partida ruim, né? Pelo contrário, até foi bem no jogo contra o Bragantino. Mas nem sombra, né, do que o Rômulo vinha sendo, já que o Rômulo foi, na minha opinião, se for pegar as últimas 10 partidas do Inter, né, com o Rômulo em campo, as partidas que o Rômulo jogou, ele e o John foram os melhores jogadores do Inter em campo. Então o Rômulo foi o melhor jogador de linha do Internacional. Melhor até do que Alan Patrick em muitas partidas. Né? E o Alan Patrick a gente sabe que é a nossa referência. Mas o Rômulo fez partidas realmente incríveis. Tanto é que eu digo e repito, e sempre vou defender isso, que o Gabriel de 2022 não chega nem perto do que foi o Rômulo de 2023. O Rômulo sim estava fazendo um excelente trabalho e merecia continuar no time. E aí, quando eu ouvi que o Kudê falou aquilo, que colocou o Johnny porque está mais acostumado com o esquema, eu já estava preparado assim para daqui a pouco, na próxima partida, a gente ver de novo o Rômulo de volante, né? Porque seria um caminho natural. O nosso melhor primeiro volante da temporada estar no time titular de volta, né? No lugar de direito, né? Lugar seu de direito. E aí vem a notícia de que o Inter talvez não consiga, né, contratar um zagueiro, talvez não consiga contratar mais ninguém. E aí o Igor Gomes está sendo treinado para ser reserva da zaga e o Rômulo está sendo treinado para ser reserva do Bustos na lateral direita. Vocês conhecem o nosso canal aqui, né, gente? Vocês conhecem, vocês já ouviram falar tantas vezes que o Bustos é uma avenida, que eu não gosto do futebol do Bustos.
Mas talvez com o esquema de jogo do Kudê, o Bustos até possa ser titular no lugar do Igor Gomes. E eu já estava quase aceitando isso, eu já estava, sabe? Bustos titular, Igor Gomes reserva na direita, já estava difícil para mim, sabe? Para aceitar isso, sabe? Já estava muito difícil, mas eu já estava aceitando. Mas o Rômulo ser reserva da lateral direita, o nosso melhor primeiro volante, eu acho inaceitável. Chega a ser desesperador. E aí o Johnny, que deveria estar na segunda função do meio-campo ali, né, como segundo volante, é recuado para primeiro volante, que não é a posição dele. E aí quem fica de titular é Carlos de Pena. Cara, assim, ó, o Carlos de Pena de 2022, beleza, jogou bem, né? Fez ótimas partidas ali, em muitos momentos era referência técnica do time e tal. Só que em 2023 o Carlos de Pena não aconteceu e eu assim, ó, se essa fase muito ruim do Carlos de Pena tem a ver com o estado de saúde do pai dele, fica todas as ressalvas e fica também o meu sentimento de empatia pela situação. Mas aí o jogador não pode entrar em campo se não está em condições psicológicas de exercer a profissão. Porque das duas, uma. Ou o Carlos de Pena não tem condições psicológicas, ou ele não tem condições técnicas de jogar futebol, sabe? E eu não tô nem falando de ficar no banco e entrar no segundo tempo. O futebol que o Carlos de Pena vem apresentando é de dar pena mesmo, sabe? Dá pena, porque ele não tá jogando nada, absolutamente nada. Então ele não pode ficar entrando nas partidas. Talvez com o jogo ganho tu vai ali dar alguma minutagem, mas não dá dando para deixar ele de titular. E nem dá para ficar botando em todos os jogos porque ele compromete seriamente o time. Então, olha, eu custo, sabe? Eu digo para vocês, eu tô fazendo um esforço para aceitar o Eduardo Cudê, mas aí ele começa a fazer essas palhaçadas, sabe? Começa a querer inventar a roda, querer trocar os jogadores de posição, inventar coisa que não existe. Por favor, né, gente? Por favor. Não dá. Sinceramente, assim, ó, é complicado, é bem complicado para mim aceitar que o Rômulo é reserva da lateral direita, né? Reserva do Bustos, ainda que é um jogador que eu tenho ranço, né? Você sabe que eu tenho várias restrições ali, que eu gostaria de ver o Luca no time titular, que eu gostaria de ver o mercado no banco de reservas, né? Mas eu tô aceitando tanta coisa, sabe, ultimamente. O Wanderson mesmo, que tá merecendo banco há muito tempo, poderia o Luca entrar no lugar dele. Daqui a pouco volta o Pedro Henrique, poderia o Pedro Henrique ser titular. Então eu tô aceitando coisa demais já. Mas o Rômulo fora desse time, eu não aceito. E enquanto ele não voltar pro time, eu vou falar e eu vou encher o saco quantas vezes for preciso. Tá bom? Deixa aí nos comentários o que vocês acham do Rômulo, o que vocês acharam desse vídeo. Não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e manda esse vídeo para os grupos de WhatsApp, para quantas pessoas vocês puderem mandar para me ajudar. Na descrição do vídeo tem o nosso grupo do WhatsApp, que a gente conversa ali o dia inteiro, a gente fica falando sobre Inter, é bem bacana, um grupo civilizado, com debate em alto nível, e vocês vão curtir. E no sábado, já vou avisando desde já, no sábado, meia hora antes e meia hora depois do jogo Inter e Cuiabá, eu vou ter duas lives de meia hora, né? Após jogo e o pré-jogo, né? No caso, não nessa ordem. O pré-jogo e o pós-jogo. Meia hora antes, meia hora depois do jogo acabar. Certo? E eu conto com a presença de vocês. Valeu, gente! Até o próximo vídeo.